diretora de Inovação, Tecnologia e Comunicação da APP Brasil. Dé, fique à vontade. Olá, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Vocês me ouvem bem? Eu errei, eu fui moleque, eu não botei meu fone para carregar, então trabalharemos aqui sem fone. Mas eu espero que vocês estejam me ouvindo, vão sinalizando aí, porque esse papo hoje vai ser muito legal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que só uma casa com tanta potência e com tanta relevância como o APP Brasil podia juntar esse povo todo, que já foi, todo mundo já foi aqui mais 3 vezes para Cannes. Vou dar spoiler que o Alê foi a 30, ele colocou o primeiro tijolinho do Palais, então ele é o nosso embaixador hoje aqui, e ele tá morrendo de vergonha, gente, é a primeira vez que o Ale fala em público. Ale é essa pessoa maravilhosa, fotógrafo respeitadíssimo, tô muito feliz de você estar aqui, viu, Ale, com a gente, por isso que a gente vai deixar você falando sozinho, você vai ser a única pessoa a falar, era isso, a gente vai embora, não, mentira, nem vai fazer isso com você, não. Já tô gago, já tô ficando gago. Já, a cara dele já vermelha. Mas vamos lá, o Festival de Criatividade de Cannes é tipo uma Copa do Mundo da publicidade, né? Só que em vez de bola, o jogo é a ideia. Ou melhor, o jogo é o relacionamento. Todo mês de junho, enquanto uns pulam aqui o São João, a turma da propaganda se rala peito lá para a Riviera Francesa para fazer encontro, falar de tendência, insights, tudo embalado, a rosé, cases e muito calor. O lugar quente do cão, né? Mas, gente, para ganhar um leão, vale tudo? O selo da relevância criativa é um carimbo de eu existo, né, dos criativos do mundo todo. O festival ele vai muito além da premiação, é um palco de debate sobre o futuro da comunicação, sobre capitalismo com consciência ou a aparência deles. É sobre como contar histórias que vendem, que emocionam, que provocam de tudo, inclusive altas fofocas. No fundo, Cannes Lion é uma indústria, é sobre a indústria da atenção, é sobre se olhar no espelho, sobre aplauso, sobre se reinventar, ou pelo menos a tentativa da gente de fazer isso. A gente está aqui nessa conversa hoje com figuras. Não tem nem internet para esse povo todo, tá pesadão. Eu vou só chamar a galera pelo nome, mas eu sempre acho que a gente fala melhor da gente do que os outros. Então, eu queria dizer que hoje a gente está aqui comigo, Dé Bastos, da PP Brasil. A gente está com a Ale Oliveira, o fotógrafo das estrelas publicitárias, o cara do próprio Mark. A gente está com Dilma Campos, minha rainha maravilhosa, CEO, entendeu? Ela é CEO, minha querida. Respeita ela, que ela é maravilhosa da nossa praia, tá lá no grupo V Partners, também é conselheira aqui do APP Brasil. A gente está com Elisângela Pérez, que é o quê? Nosso Léo Dias, não mentira. Mentira, amiga. Mentira, ela é a nossa maximidade aí, marcas pelo mundo, construindo referência, uma das maiores referências que a gente tem quando a gente está falando desse tipo de cobertura. E esse moço, Felipe Crespo, do Criativos BR, um moço que quase ninguém conhece, muito tímido, né, professor? Né? Ele é muito tímido. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com ele. E temos o Papa aqui, literalmente essa sumidade quase religiosa. O cara já mandou e desmandou, já mandou abrir e fechar Cannes. José Papa, que honra ter você aqui com a gente. Mas aí dei aqui um spoiler mais ou menos, mas eu gostaria de verdade que vocês se apresentassem para quem está ouvindo, porque só a história de vocês já é uma aula. Vamos começar pelas meninas? Ladies first. Vamos lá, quem vai? A Dilma? Vamos por ordem Bora, alfabética? Belinha, vou lá. Rápida apresentação aqui. Bom dia a todos. Bem-vindos e bem-vindas. Eu vou fazer a minha descrição, a minha audiodescrição, porque não poderia começar não sendo assim. Eu sou Dilma Campos, sou uma mulher negra de cabelos curtos, uso óculos. Hoje estou com uma blusa branca, calça jeans que vocês não estão vendo e tênis. Não é porque eu estou em casa que eu estou de meia e descalça, né? Já foi essa época, porque daqui a pouco a gente já sai. Mas eu sou CEO da Nossa Praia, uma agência que olha para o marketing regenerativo, para a comunicação regenerativa, e divido o meu tempo sendo CSO da Beam Partners, um grupo que reúne hoje 17 agências de comunicação, tecnologia e vendas, nesse grupo que é um grupo brasileiro. Então, o meu olhar é esse olhar de fato de regeneração, de ESG. Então, bem-vindo a todos. Todas. Maravilhosa, eles.
Dilma, maravilhosa, eu adorei a ideia da autodescrição, peço desculpa por não ter feito, mas é isso, eu sou uma mulher negra que uso óculos, estou com uma camisa branca e um blazer preto com brincos coloridos aqui em vermelho. Muito obrigada, maravilhosa a ideia da autodescrição. Vamos de Eli? Vamos seguir esse exemplo incrível da Dilma. Vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher branca com o cabelo enrolado, estou vestindo uma camisa pink com botões de pérolas branca, uma calça jeans que não dá para ver aqui nessa live, né? E uma sandália no pé. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, APP. Sejam todos bem-vindos também, né? Eu sou uma jornalista que cobre esse mundo da comunicação, marketing, tecnologia e inovação há quase 20 anos. Não gosto muito de falar essas idades porque a gente parece velho, né? Mas é verdade. E ao longo dessa minha carreira entrevistei muita gente, gente aqui, olha, a Dilma foi uma das minhas entrevistadas e dessa vez estava até como minha parceira na cobertura de Cannes, né, esse ano. Eu sou fundadora do portal Marcas pelo Mundo, eu já tive privilégio de fazer muitas coberturas além do Festival de Cannes, que eu estou aqui pela minha quinta vez presencial esse ano, né, mas já fui no Mobile World Congress em Barcelona, na CES em Las Vegas, que é a maior feira de tecnologia do mundo. E hoje eu vejo que a minha missão é contar histórias, construir pontes entre marcas e profissionais e públicos. Então, eu acho que esse papo será muito legal, falando de criatividade, de Brasil, que é o meu país que eu amo tanto. Obrigada pelo convite. Quem vamos agora de mim? Acabou as meninas, né? Agora menina. Ale. Ale. Então vamos lá. Vamos lá. Então, vou me descrever, sou um homem branco, estou vestindo camisa branca, sou um gordinho extremamente tímido, sou editor de fotografia no próprio Mark, cubro esse mercado há 30 anos, Festival de Cannes eu cubro há 26, então tenho toda uma trajetória, toda uma boa parte, né, da história do Brasil em Cannes. É minha primeira vez à frente das câmeras, então eu estou um pouco nervoso, vocês me desculpem, releve um pouquinho. É um prazer estar com todos vocês, sejam bem-vindos, quem está assistindo, e é isso aí, bater um papo sobre Cannes. Massa demais ter você aqui, Ale. Autoridade. Obrigado, obrigado. Crespo, está aí? Estou por aqui sim, vou me autodescrever. Eu sou um homem branco, de cabelo liso, embora o meu sobrenome seja Crespo, e uso camiseta preta nesta manhã. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Agradecimento aí à APP, agradecimento aqui a todos os participantes. É muito bacana estar aqui com vocês, me sinto honrado de estar aqui. Eu sou publicitário por formação, atuo no mercado publicitário há 26 anos. Sempre fui mídia de agências de publicidade, passei pela Ogilvy, passei pela África, passei pela Young Hubicon, isso denuncia um pouquinho a minha idade, passei pela JWT da mesma forma, também trabalhei na W McCann, na Lowe, depois tive uma passagem pelo marketing do McDonald's por 2 anos lá com o João Branco, e desde 2017 eu tenho o Criativos BR, que é uma agência de publicidade de pequeno porte. A gente tem 21 colaboradores aqui em Genópolis e também é um portal de comunicação, de repente o mais novo aí, portal de comunicação dentre todos que aqui estão, aprendendo bastante com meio mensagem, com o próprio marketing, com marcas pelo mundo, com o nosso meio, que eu vi que a Mari está aqui do nosso do meio de propaganda também. Enfim, de alguma maneira a gente está cobrindo o evento há 2 anos, mas há 4 anos que eu vou ao festival, então espero poder contribuir aqui de alguma forma. Também tenho aqui, como a Dé falou, tenho aqui a minha vida acadêmica, 18 anos eu leciono na graduação. Eu sou professor de mídia da FAAP e também da FECAP, assim como também atuo nos programas de pós-graduação da FGV e do Mackenzie. Obrigado pela oportunidade, bora bater papo. Crespo, acho que você nem sabe que você já foi meu professor. Você nem Ainda lembra mais de mim, tantos não, alunos, mas você já foi o professor. perdão. Que legal. Por favor, preciso de um feedback depois, hein? Maravilhoso, ótimo professor. Obrigado, querida. Obrigada, Crespo. E a gente está aqui com o José Papa. Você está aí, Papa? Estou. Vocês me escutam bem? Bom, é um enorme privilégio estar aqui com todos vocês. Eu sou um homem branco,
Eu, cabelo liso, preto, tô de jeans e um moletom colorido para celebrar esse dia aqui da criatividade. Eu conecto a tendências e transformação há mais de uma década. Eu tive, antes de assumir o Festival de Cannes, eu fui CEO da WGSN, que é uma das principais empresas de tendências do mundo. Depois eu peguei o festival num momento muito especial, porque isso acho que vale até um debate aqui, né? Porque muito do que eu vivi naquela época permanece acontecendo sempre. E é isso que faz desse lugar tão especial, né? Porque eu vivi a maior transformação que o festival já passou. Uma semana antes de eu assumir, o Martin Sorrell falou que o festival não tinha mais valor, né? Não tinha mais relevância. Então, isso acabou gerando uma tendência que transformou de fato a essência, né, do significado da criatividade gerando valor e a essência do festival, porque isso fez com que a Publicis depois boicotasse o festival, os grandes holding companies resolveram que poderiam sair, e isso foi começou esse processo um pouco antes de eu assumir. Então foram 2 anos de muito desafio, mas muito especiais, que mudaram e mexeram muito com a minha essência. E depois de sair do festival, eu não sei se você, Dilma, acompanhou, mas foi o primeiro projeto, o ecossistema de cultura negra da história do Brasil. Isso foi 2 anos antes do George Floyd, né, a Trace Brasil, que acabou migrando para a Globo, e foi um projeto que me enriqueceu demais, né, em termos de quem eu sou, de espírito humano e de projetos, de pessoas que eu conheci, de transformação. Foi um projeto muito especial, foi, se não, o mais especial da minha vida, né, na minha condição de branco, liderar num momento tão especial de mundo, né, de transformação do que a gente viveu, esse projeto da Trace. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e é isso, debater a essência do que é a criatividade transformando o mundo, tá? E obrigado pela oportunidade de estar com todos vocês. Eu voltei ao festival esse ano, depois de 7 anos, né? Conversei com alguns, o Ale, que há tanto tempo eu cruzava, quem mais? A Elizabeth, que de novo, Elizabeth, eu peço, a Elizabeth fez um trabalho incrível, você deve ter visto também o teu espaço, eu não sei cadê a Elizabeth, porque eu não estou vendo ela aqui na minha tela, né? Mas, enfim, fica o meu abraço também às pessoas que eu cruzei lá, viu? E obrigado pela oportunidade de novo. Que massa! Sejam todos muito bem-vindos. E vamos começar então o nosso papo. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas a ideia é que isso seja mesmo uma conversa, uma troca. Desculpa, Então, Elizabeth, não é Elisângela, gente. Perdão, tá, Elisângela? Elisângela Desculpa Pérez. mil Fica vezes, tá? tranquilo. Mas é porque a gente chama ela de Eli, né, Papa? Então, Por tipo, isso, então, tudo bem. me Todo mundo perdoa, pode me chamar de Elisângela. Eli também. É que você não estava na minha tela, eu não vi teu nome, me perdoa, viu? Não, fica tranquilo. Pode me chamar de Eli também. É ele. Então vamos lá, vamos começar. Isso que eu falei, eu tenho algumas perguntas aqui que a gente conversou, mas elas é uma conversa mesmo, tá, gente? Então, tipo, eu não vou direcionar a ninguém. Vocês abrem o microfone, comecem a conversar e dando espaço para que todo mundo possa falar um pouquinho para a gente trocar uma ideia boa. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês era sobre como que em 2025 o Brasil se torna o primeiro país homenageado, né, criativamente por Cannes, aí por ser reconhecido como um país criativo. E eu queria entender como é que vocês enxergam essa nossa criatividade brasileira, em termos do mercado de publicidade. Quem começa? Ai, que povo tímido, né? Serião, vai, gente. Acho que tem que começar pelo Crespo. Então, se ele não começa, eu já indico ele, porque aí ele traz tudo isso e o Papa arremata depois, porque tem um histórico do festival olhando aqui. Pronto, Dé, já Vamos lá. falei. Tá bom. Obrigado, Dilma. Obrigado. Eu vou nessa sim. Bom, gente, obrigado, Dé, pela provocação. Eu acho que o brasileiro, ele é um povo criativo. Independente da profissão ou não, o brasileiro é um povo guerreiro e a criatividade, ela surge de uma necessidade, né? A criatividade, ela não está necessariamente ligada à propaganda, mas a criatividade acontece dentro da nossa casa, quando de repente o varal quebra e a gente que não tem tempo de comprar outro, ou de repente faz ali um armengue ali, ou faz ali alguma coisa ali, uma gambiarra, como a gente falava, e nem é uma palavra que a gente usa mais, mas para continuar tocando a vida. Então a criatividade ela surge para resolver um problema. Quando a gente traz isso para dentro da nossa profissão, a criatividade ela vem para resolver um problema da marca, né? Eu sempre digo que a boa publicidade é aquela publicidade que ela é criativa, que ela é divertida, que ela tem o poder de engajar,
mas que ao mesmo tempo ela tem um poder de resolver um problema de marca, né? Ninguém anuncia porque é bobo, as marcas elas têm desafios muito claros. E eu acho que, de repente, a publicidade brasileira entendeu isso há bastante tempo atrás. A publicidade brasileira, lá desde os anos 80, dos anos 90, ela vem sendo referência, ela vem sendo, de alguma forma, aí, luz para a publicidade mundial. Não é à toa que a gente, há bastante tempo, consta, né, ou aparece entre os países mais criativos do mundo. E aí, tentando responder a sua pergunta aqui, passando para os colegas, eu acredito que houve um reconhecimento, né? Que bacana foi, independente do que de repente possa ter acontecido depois, deve virar tema da nossa conversa aqui. Que bacana foi estar no Palais, e acho que muitos aqui estavam, a Elis certamente estava, o Ale estava, o Papa estava. Que bacana foi ouvir aquelas palavras do Simon Cook, né? Acho que assim, não está vivo quem não se arrepiou ao escutar aquelas palavras de reconhecimento ao nosso mercado, à nossa publicidade que vem desde lá de trás e que de repente, infelizmente, é impulsionada, né, pela morte do Washington no ano passado, mas assim, a gente foi reconhecido, né? Então, assim, foi muito legal ver o Palais inteiro aplaudindo a nossa publicidade, foi muito legal ver, sim, o Brasil ganhando vários leões, sendo reconhecido, independente das outras questões. Então, eu me sinto muito orgulhoso e acho que foi o momento, de repente, o mundo celebrar a publicidade e, por que não, ter como primeiro reconhecido o Brasil, a nossa publicidade. Dilma, vou passar então para o Papa para de repente ver se eu falei alguma besteira. Papa, com você. Não, Felipe, pelo contrário, inclusive depois eu quero compartilhar com todos, né, o mini doc, o pré-doc que a gente fez da cobertura, né? E eu falo exatamente isso, que a criatividade brasileira, na sua essência, ela vem de necessidade, né? O Brasil, na sua essência, é assim. E por isso que eu acho que a gente chegou onde chegou e por isso que o Brasil tem a representatividade que tem. E eu acho que esse é um ponto que eu já inauguro também a polêmica aqui, por isso a responsabilidade que a gente tem que ter, né? Então, exatamente por essa, pelo tamanho, né, acho que do impacto que o Brasil gera, a gente tem que ter essa consciência da responsabilidade que nós temos como indústria, como Brasil, como essência, né? E foi o que, infelizmente, no final a gente teve aquele debate todo, né, do que isso vale não só para o Brasil, mas vale para todos. Mas foi um problema que eu tive que conviver muito, né, enquanto CEO do festival. E eu já inaugurei, acho que é importante até para quem estava dos veículos aqui, eu acho que a Lê você estava, e você vai lembrar que eu tive um desafio enorme na primeira edição que eu liderei, né? De chegar e ter que comunicar em relação ao o ban que existia para todo o grupo, para a imprensa, né, que a gente não podia chegar e soltar quem tinha vencido antes da premiação à noite, né? Isso foi uma coisa, até por eu ser brasileiro, que foi uma exigência sistêmica, né, dentro do festival, de chegar a falar, finalmente a gente tem que acabar com isso, né? Você como brasileiro tem que saber que o único país que sempre quebra esse protocolo é o Brasil, etc. Então, você vai. E eu até há um custo enorme para mim, porque muita gente aí de cara já falou, pô, eu não acredito que ele vai estragar isso, mas assim, era uma coisa de demonstrar mesmo que a gente tem esse compromisso com o que é sério, né? Que o Brasil é muito criativo, é muito contemporâneo sempre, está à frente do tempo, mas tem o compromisso com o que é sério, é gente séria, é gente comprometida em fazer o que é o correto, né? Então, eu acho que esse é o momento que a gente tem que refletir muito, que manter essa essência da criatividade brasileira, mas esse senso de responsabilidade em cima dessa essência, né, que a gente tem que ter e muito. Então, deixo para vocês aí. Posso só emendar antes disso, antes da gente continuar esse espaço, eu queria emendar uma pergunta para você, Papa. A gente está em 2025, Cannes tem uma história de muitos anos, e nos últimos anos, por diversas pautas, diversidade, de efetividade, de resultado, a Cannes ainda é relevante? E por que ainda é relevante para o Olha, mercado? essa é a melhor e maior pergunta, né? Eu acho que sim, permanece mais que nunca. Eu falo sem viés, porque são poucas as plataformas que são horizontais que permitem, dão espaço a esse debate amplo, aberto, consciente e mundial, né? Então eu vi muitos dos grandes movimentos de transformação nascendo em Cannes. Não à toa, eu comecei o projeto da Trace em 2018, George Floyd veio em 2020. Muito do que eu vivi nessa minha jornada, né, tanto de WGSN como em Cannes, profundamente em Cannes, me permitiu enxergar
o tecido social global de outra maneira. A gente vê movimentos acontecendo em Cannes e a gente vê visões, né, de transformação de mundo nascendo lá. Eu conheci a mulher, por exemplo, tive assim, uma conversa longa com quem começou o movimento Me Too. Eu conheci a Mônica Lewinsky, que faz que é a paciente zero lá do Me Too, de conversar longamente, assim. Então, é um centro nervoso de visualizar na prática as idiosincrasias globais, as idiosincrasias humanas, e usar da criatividade para transformar, para mexer no mundo, para mexer no sistema, né? E isso tem que permanecer sempre relevante. E aí, por isso que eu vivi a maior idiosincrasia da história do festival, que foi a relevância das agências começarem a começar a ser questionada, né? Então, foi quando as big techs começaram a entrar. Então, não tinha mais a praia da Ogilvy, tinha a praia do Facebook. Mas por quê? O que o Facebook está fazendo aqui? Agora vamos questionar, mas por que a Walmart esse ano? Por que o Walmart está aqui? Mas isso é necessário, é isso que você dá espaço a esses movimentos e você começa a enxergar o que está acontecendo no mundo, né? E mais do que nunca isso é fundamental, porque a gente viver sem esse radar hoje no mundo atual é perigoso mesmo. Então, o Cannes te dá esse radar, né? Vou emendar então para as meninas, Dilma e Eli, a mistura das duas perguntas. Como vocês enxergam essa criatividade que foi homenageada esse ano, essa criatividade brasileira? Isso ainda é relevante, meninas? Nossa, Dé, assim, eu vou há 4 anos para Cannes e o que eu sinto é que Cannes é um farol. Ele vem para iluminar várias discussões, inclusive discussões da sociedade, porque o poder da comunicação é esse de transformar. E a gente faz isso criativamente, que eu acho que é a grande inteligência que tem o nosso segmento, né? A criatividade, na verdade, para mim, é a grande inteligência que o nosso segmento tem, né? Que é esse segmento de comunicar, de tocar e de transformar o futuro. A gente está nesse lugar e a gente sabe o quanto a comunicação é transformadora. E para mim, Cannes vem muito nesse lugar de ser farol, de contextualizar, de trazer vários vestígios do tempo para cenários futuros. Para mim, ali é um lugar da gente beber muitas coisas, né? Como brasileira, eu fui justamente no ano também de transformação pela primeira vez, que foi em 2022, quando saiu uma lista de jurados que contemplava apenas uma pessoa negra, que era o Anderson, incrível. E aí, quando foi questionado, que veio um movimento muito grande junto com o André do Papel e Caneta e tal, Cani não esperou o segundo ano, gente. Ele soltou uma lista de jurado shortlist, né? Que entrou. Mais um monte de gente entrou. Ou seja, é um lugar tão em ebulição que ele não deixa para o depois, porque ele podia falar, ok, gente, eu penso nisso ano que vem. E quer saber, a gente até estava acostumada no eu penso isso para o próximo ano, mas ele veio e fez esta virada, né? E eu venho acompanhando, e não só acompanhando deste lugar de criatividade, do quanto de inclusão está acontecendo, do movimento Era, como quando eles abriram as inscrições em 2024, a gente poder inscrever e palestrar em Cannes. Eu, por exemplo, não sabia desta categoria de 2024 e tive sorte de ser palestrante nesse ano, levando, junto com a Irlana Castro e com a Paula Trabucci, o tema do ESG, perguntando ou dizendo como colocar ESG dentro da sua equação criativa, o que também já era uma provocação em 2024. Então, quando eu vou olhando e projetando esses cenários, né, a gente chega em 2025 falando assim, olha, gente, acho que a gente ainda não conseguiu totalmente olhar para esse lugar do ESG quando a gente fala do impacto de fato social, ambiental e de governança deste lugar de lucrar e regenerar ao mesmo tempo, porque o que a gente falava lá atrás não é diferente, a gente não quer o impacto social pelo impacto social, porque isso não existe. A gente quer achar esse equilíbrio de equação. Então, para mim, Cannes é muito esse lugar onde a gente tem liberdade,
né, de conversar sobre isso e de conversar tentando de fato melhorar, né, o futuro da comunicação, né, como aí uma disciplina ampla. Eu tive o prazer de acompanhar essa palestra da Dilma no ano passado, foi incrível mesmo, parabéns. A gente fez uma cobertura especial, inclusive uma entrevista logo lá quando ela terminou, e foi muito legal mesmo trazer esse ponto do ESG, uma vista como os negócios. Eu, como brasileira, eu sinto muito orgulho do meu país, do Brasil. Eu acho que a criatividade brasileira é incrível. A gente tem históricos, campanhas memoráveis. O país, eu acho que foi muito merecido, apesar da gente estar sempre no top 5 ali. Esse ano ficou uma posição muito boa. No ano passado, top 3, top 2. O Brasil sempre teve um número muito grande de inscrições e premiados, o que mostra a potência do nosso mercado brasileiro, né? Tanto nas campanhas que fazem diferenças, quanto nos negócios dos próprios clientes, né? A gente fala de criatividade, mas criatividade também que mexe o ponteiro, a balança ali nas vendas dos clientes. E eu acho que, até porque falando da pergunta da Dé, um dos sucessos também do festival é a cobertura da imprensa brasileira, até complementando ali o que o Papa falou, né? A imprensa brasileira dá visibilidade para os cases, a imprensa brasileira consagra o que merece ser do publicitário, ele dá uma dimensão, a gente tem uma delegação muito grande. E você percebe até na sala de imprensa do Palais o quantos jornalistas brasileiros estão lá se esforçando para fazer essa cobertura. A gente sempre foi muito respeitador com relação a essa questão do festival, né? E é intrínseco da gente, jornalista, o Ale sabe também, sempre buscar informações relevantes, buscar informações para que as pessoas consigam apreciar todo o trabalho do brasileiro que está sendo feito lá. Esse ano foi muito bacana também a homenagem para o Washington Oliveto. Eu fiquei feliz de ver o trabalho dele perpetuado através do Instituto. A esposa dele esteve no palco do Palais, foi homenageada, criou o Instituto para deixar esse legado vivo na cabeça de novas gerações, né, que vem por aí. O trio elétrico nas ruas, né? Quem imaginou ali um trio elétrico percorrendo? Então, assim, o Brasil é um país incrível e é merecedor desse título de ser o primeiro país criativo do ano do Feijão. Fico muito feliz de ter vivido esse momento, de ter acompanhado esse momento e ter vivido assim também essa transformação. Nos últimos 5 anos eu fui presencialmente lá no festival e eu vi o quanto que o festival tem se transformado, além de consagrar as propagandas mais criativas do mundo, também é aquele ponto de encontro, é o ponto que você vai se inspirar numa palestra. Então, eu vejo a relevância do festival ainda muito viva e ainda luto para que cada vez mais tenham CMOs lá. Eu ainda sinto um pouco de falta de clientes lá, né? Eu tenho conversado bastante com os meus colegas que são CMOs para cada vez mais consagrar, ainda estava muito distante, já mudou nos últimos anos, né? É um prêmio das agências. Não, hoje a gente já vê um número maior de CMOs e eu acho que isso é uma tendência, um caminho que veio para seguir em frente, para ficar. Vocês querem treta, né? Eu tô sentindo, vocês que estão aí, ó, 48 pessoas, vocês estão querendo, né, tocar no assunto treta. Então, vamos lá. Eu queria entender de vocês o que que vocês acham sobre o quanto que as tensões da rua, as tensões, né? E aí, quando eu digo tensão, eu não tô falando só da parte ruim, né? Mas o quanto a rua pulsa nesses cases, e o quantos não. Eles só existem dentro daquele ecossistema para fazer essa coisa acontecer. E o quanto disso agora vem com esse adjunto da inteligência artificial. O que vocês percebem dessa coisa paradoxal mesmo, entre a rua, o case, o prêmio e o resultado? Posso começar, Dé? Uai, deve, professora, sempre. Não, eu venho desde 2022, primeiro ano que eu pisei lá, eu sempre analiso todos os Grand Prix, né? E por que que eu faço isso? Assim, primeiro que o Grand Prix
para mim, é justamente aquela peça que vem e diz assim: olha, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é farol, né? Isso aqui é luz para a gente olhar. E aí a gente vem visto, eu tenho visto isso desde 2022, acompanhando esses cases, o quanto a questão da regeneração está presente, e eu arrisco dizer que em 2022 quase 28% dos cases estava nesse lugar do lucrar e regenerar ao mesmo tempo. E aí, de 2022, falando sobre ruas, a gente chega em 2025, aonde quase que indiscutivelmente 70% dos Grand Prix esse ano estão nesse lugar de rua, de tensão, de vocação, obviamente, propósito e territórios criativos, inclusive com críticas e números falados dentro desse ano no festival, né? Trazendo uma outra pesquisa aqui, eu só queria deixar claro que 53% da população brasileira acredita que qualquer inovação e qualquer mudança é de responsabilidade das marcas, não de responsabilidade do governo. E isso veio esse ano numa pesquisa que a gente acabou trazendo do SXSW, que coloca isso, quanto 40 e poucos por cento diz que espera os governos para mudar. Então, assim, a responsabilidade social das marcas está aí, está colocada e tem que estar dentro do negócio. Aí a gente faz um recorte disso e olha para a Cane, tá? Numa tagline: 9 Grand Prix, 3 cases, todos eles de impacto, só para dar uma resumida aqui. Para quem acompanhou, AXA, que é a questão do seguro, que é um seguro obrigatório na França, e que eles entenderam que se eles expandissem esse seguro num lugar onde a vocação do negócio uma casa pegou fogo e eu rapidamente troco essa pessoa de casa, eles incluíram uma cláusula de violência contra a mulher. Tá? Esse case ganhou 3 Grand Prix. Ganhou o Directive, ganhou Creative Business e ganhou Titânio. Só que eles só fizeram isso? Não. Eles estenderam isso a contratos antigos. Então, eles pegaram toda a cadeia de contratos e fizeram esse movimento na França. Muito incrível, mudando o jogo, olhando para um lugar de negócios com responsabilidade social dentro da vocação deles. Ponto. Segundo case que eu queria aqui chamar, porque eu acho que a gente vai exemplificando bem legal. Caption with Intention, que é, na verdade, uma alavanca de valor extraordinário. Para quem não viu, esse case também ganhou Digital Craft, Design e Experience. Brand Experience and Activation, que é um case que traz a legenda, aonde na legendagem ela vem com toda o poder da voz. Então, muda a cor, muda a forma como essa legenda é colocada, a inclusão é muito maior. Um case que vem junto com a Academia de Motion Pictures Arts, se eu não me engano, e Science, mais o Chicago Hearing Society, que é transformador aí para o futuro. E aí a gente tem vergonha de olhar para o passado e falar como a gente não pensou nisso, né? E o terceiro case também aí com 3 Grand Prix, assim, numa linha reta, que é a plataforma de Dove Real Beauty, que se você olhar 20 anos para trás, só 2% das mulheres do mundo se achavam bonitas. 2%. Uma plataforma que vem neste lugar de reparação social e cultural, que faz a mesma coisa, obviamente mudando e chegando até a inteligência artificial há 20 anos, e que é uma marca que já é uma advocacy, né, para o mundo, para essa questão das mulheres. Então, quando a gente olha isso, dá para a gente sentir o quanto as ruas estão dentro da comunicação e o quanto as marcas que entenderam sua vocação, seu propósito e seu território criativo
estão se expandindo num diálogo incrível, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, poxa, mas às vezes está super longe, né? O que que as marcas brasileiras estão fazendo? Não sei se vocês viram recentemente um case de Vivo que fala assim, né? Vivo, que trabalha com tecnologia, com celular, com tela, dizendo: descansem, as telas não são positivas. A própria empresa entendendo a sua vocação e seu território, de novo voltando para as ruas. Então, a gente, quando olha para a Cane e vê esses faróis, a gente tem que prestar atenção para onde está apontando. Dei aqui o meu R$1. Eu posso só complementar um ponto, porque, primeiro, brilhante falar dos cases, né? Porque aqui a gente também quer entender o significado de cada um, né? E agora a Eli, ela tocou um ponto importante dos CMOs, da participação dos CMOs, e você, Dé, falou da inteligência artificial, né? E eu tive, foi um privilégio mesmo de entender e conhecer a visão que cada um desses CMOs, pelo menos os que estavam participando lá do Brasil, né? Eu conversei com cada um, entrevistei todos, né? Foi um negócio que para mim foi muito rico, né? Como experiência, mas todos foram unânimes, né? Nessa interpretação do impacto, né? Da inteligência artificial. Isso a gente nem sabia o que ia acontecer ao final do festival, né? Mas todos foram unânimes em dizer que é um momento obviamente sensível, né? Que tem que ter um olhar crítico profundo, mas que nunca, jamais, o lado humano ele deixará de ser a referência, né, maior. Então, que mais do que nunca, a essência da nossa humanidade é o que deve refletir em cada uma das etapas, né, do processo criativo. E, e óbvio que existe existe uma preservação, né, de negócio, de para onde cada um está indo, etc. Mas eu mais que nunca acredito, né, que isso foi também unânime com todo mundo que eu conversei, tanto do Brasil como de fora, né, que enquanto a inteligência artificial ela normalizou o QI, agora mais que nunca a gente tem que desenvolver a nossa aptidão do quociente emocional, né? Então é o QE que vai fazer a grande diferença daqui para frente. Então, só para conectar aí a tua pergunta aí, Bé, tá? Antes da próxima resposta, eu vou pegar o gancho aqui da nossa inteligência humana, né, do emocional, e vou fazer aqui um salve para três presenças ilustres que estão aqui na nossa conversa, que é o nosso presida, sim, Abelhão, vocês estão ouvindo zum, 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 Abelhão está na casa, o nosso presida de honra também, para mim, vai ser sempre o presida, Silvio Soledad também está por aqui, e eu queria deixar um beijo muito carinhoso para o meu amigo Léo, também está aqui. Léo é um grande assessor, fala aí sobre comunicação corporativa, tem feito ótimos insights e está aqui também. E aí eu vou aproveitar e pedir para vocês, deixem comentários, façam perguntas aqui, interajam no chat, que depois, no finalzinho, se der tempo, a gente faz para os nossos convidados. Quem é o próximo? Muito, muito boa a sua fala, Papa. Lá, o Léo. Beijo, Léo. Quem mais vai falar com a gente? Alê, não finge que é com você, não, Alê. Então, Dé, se você me permitir, eu queria voltar na primeira pergunta que você Bora, fez, amigo. até fazer uma observação sobre o comentário do Papa, que ele falou que ficou à frente da organização durante 2 anos, né? Foram 2 anos, eu fui testemunha mesmo, como ele citou, e foram 2 anos intensos, né? E até quero parabenizar por 2 cases dele, dois desafios, e que ele foi bem sucedido, né? O primeiro, ele já comentou, a relação da imprensa, do embargo da imprensa, que realmente foi um problema histórico lá com a organização do festival, desde lá atrás, da época do Ratuel, tal, eles nunca conseguiram resolver isso, era realmente um grande problema, que, como ele comentou, a gente vai para cobrir mesmo, a gente vai para o sangue no olho, a gente tem essa Festival de Cannes para o Brasil é uma coisa especial, realmente, é uma semana mágica, e o Zizo chegou lá e conseguiu resolver essa questão, que até hoje, como ele falou, já está uma coisa mais organizada, tá? Até para a gente, do lado de cá, ficou mais fácil trabalhar também. Então, está aqui um testemunho do sucesso desse case que o Zizo enfrentou e solucionou, e a gente está vivendo isso agora. E o outro foi da Publicis, né? A decisão da Publicis de não escrever, que aí ele pode comentar melhor do que eu,
de não escrever mais no festival, e ele conseguiu amarrar com a habilidade dele, então eu queria deixar aqui registrado que foram 2 anos, mas 2 anos intensos, e parabenizar ele por esse sucesso nesses 3 cases. Ale, só um ponto, eu te agradeço muito, mas o que eu dividiria com o grupo todo, né? Obrigado mesmo de coração, testemunhei também a tua história lá, né? Mas essa questão do embarco, ela conecta e reflete o que aconteceu agora com a questão dos Grand Prix brasileiros, né? E o que eu queria, assim, é conclamar a nós, né, como brasileiros, como apaixonados pela criatividade, apaixonados pelos movimentos de transformação, apaixonados pelo Brasil, que a gente não permita, né, que essa seja a imagem ao final. Esse era um ano maravilhoso, esse era um ano histórico, esse era um ano lindo, que celebrou a essência do que é, o que nós somos, do que é o Brasil real, e parece que sempre tem alguma coisa, não sei, kármica contra o Brasil, que de repente vai lá e alguma coisa estraga essa percepção. No próprio festival, que são as pessoas que eu conheço há muito tempo, o Simon, o Phil, etc., fica aquela coisa, puta, olha o Brasil lá de novo, entendeu? Os caras vão lá, fazem esse negócio lindo, etc., tal, e depois, para o mundo inteiro, fica essa percepção no final, né, que a coisa não vai para frente, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter como consciência, com brasileiros que querem mudar, que querem ver esse país prosperar na sua riqueza, né? Naquilo que a gente tem de melhor. Então, eu usei o exemplo lá da questão da imprensa, tal, de como a gente usava o espaço, né, para noticiar, né, os vencedores, mas que conecta, de certa maneira, 8 anos depois, né, com o que aconteceu esse ano. Tá? Obrigado, Ale. Ô, Papa, Legal. se eu puder complementar aqui, né? Eu tive essa percepção também. Eu saio de Cannes feliz esse ano, né? Eu vou há 4 anos no evento Tá. e eu confesso que de março para cá, e por que março? Porque março eu fui a Austin, né, na CSW, e de março para cá eu fiquei pensando um pouco sobre Cannes, como seria esse ano? Porque eu falei assim, acho que o evento precisa dar uma reinventada, o evento precisa mudar um pouco. E eu vi um festival muito diferente esse ano, se comparado aos últimos anos, né? E não é só porque o Brasil foi homenageado, não é só pela quantidade de leões, ou não é só, de repente, pelas manchetes negativas que a gente presenciou depois do evento. Mas eu vi um evento diferente, eu vi um evento que, de repente, prestigiou mais a criatividade, um evento que discutiu a IA, um evento que se propôs a fazer diferente do que, pelo menos na minha percepção, eu via nos últimos anos. Eu saio com uma percepção super positiva. Eu vi algumas entrevistas de líderes, né, de agências, etc, e tal, dizendo assim, olha, no final das contas, a imagem brasileira foi manchada. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que existe uma reflexão. Eu acho que existe um aprendizado. Acho que a gente também não pode ignorar o fato, a gente achar que nada aconteceu, não é isso? Acho que a gente deve voltar para casa, a gente deve baixar a cabeça, a gente deve entender e fazer melhor no ano que vem. Agora, foi um ano mágico para o Brasil, então eu vou muito na linha aí do que o Papa falou, vou muito na linha aí do que o Ale, do que a Elis falou. A sala de imprensa, né? E eu sou neófito, de repente, dentro dessa configuração de imprensa, porque nos anos anteriores eu havia ido como agência e há 2 anos eu vou como imprensa. A sala de imprensa respira Brasil. As pessoas têm vontade de falar com o brasileiro. As pessoas, os gringos têm vontade de falar com a imprensa brasileira. Então acredite o que os gringos não têm vontade de interagir com os publicitários que lá estão em busca de prêmios, em busca de reconhecimento. Eu acho que foi um ano vitorioso. Eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio. Eu acho que a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente não pode fingir que nada aconteceu. Acho que existe um aprendizado muito grande e fico até feliz porque é legal, eu fico muito grato quando o Silvio me convidou, quando a Mari me convidou, quando o Abelhão me convidou, porque a gente está aqui agora numa conversa de pessoas que cobrem o festival há muito tempo, que não vão lá só por conta de um prêmio e voltam, ou seja, pessoas que estão aqui há muito tempo vendo a trajetória brasileira. É muito legal a gente ver veículos de imprensa reunidos num bate-papo sobre evento. Normalmente não é isso que as entidades fazem, não é isso que as faculdades fazem, colocam ali aqueles que ganharam os Leões de Cannes, e aí eles têm uma visão muito, de repente, pontual, porque é uma visão que, de repente, tem um viés gigante. A gente não, a gente olha o bom, a gente olha o mal, e penso que ainda assim a nossa percepção é positiva. Acho que mesmo a gente cobrindo o bom, mesmo a gente cobrindo o mal, no final das contas, a gente chega numa percepção de que valeu a pena. Eu acho que o Brasil aprendeu muito, saiu muito feliz. Acho que as palavras do Simon Cooke, eu acho que o trio elétrico em homenagem ao Washington, acho que a esposa dele no palco, acho que tudo isso é um resultado muito positivo, além, é claro, do reconhecimento dos prêmios das nossas agências. As agências Artplan, a GUT, a África, enfim, todas as agências fizeram muito bonito lá. O Alê cobre esse evento há 26 anos, né? Ele estava dizendo mais cedo aqui, há 26 anos, eu acho que de todos é o que está mais tempo. O Ale tem de evento que eu tenho de profissão, né, na publicidade. Eu só fui há 4 anos para Cannes. Mas eu acho que de repente ele também percebe que de repente foi um ano mágico para o Brasil. Tô errado, Ale, ou não?
Não, correto, obrigado, mas eu fui novinho lá, eu fui com 5 anos, tá? Eu vou 26 anos, mas eu sou. Comecei com 5 anos lá. E Yang, então, obrigado pelas palavras, Crespo, fico feliz, esclarecimento do Zizo. E voltando ao homenagem ao Brasil, né? Que foi muito lindo, uma semana mágica, emocionou mesmo, como o Cristo comentou, o discurso do Simon, esse reconhecimento ao Brasil, mas com essa trajetória em Cannes, a minha opinião é que todo respeito ao festival, eles não fizeram mais que obrigação em homenagear o Brasil. O Brasil ser o primeiro país homenageado como país criativo do ano. Isso é pela história, pelo que o Brasil proporciona lá em todos esses anos, com essa criatividade, com esse swing brasileiro, com essa energia do Brasil, com os investimentos também, né, que eu acredito que o Brasil ele é a alma e o negócio do Cannes Live, né, que além dessas ideias, essa criatividade, essa alegria que o Brasil leva, ele também escreve bastante, é o segundo país esse ano que mais escreveu peças lá, então realmente eu acho que é a alma e o negócio do Cannes Live. E em relação aos problemas que tivemos, eu acho que para o Brasil nada é fácil, né? Sempre tem um desafio. A gente vai lá, como o Zizo citou, né? O Brasil vai lá, faz bonito, tal, e de repente sempre tem uma coisinha, sempre tem uma coisinha, mas é o Brasil, vai ter, vai ser fácil? Não vai. Então, eu acho que o desafio que a gente trouxe de Cannes foi um ano mágico, isso não vai ser apagado, nada apaga isso, a homenagem ao Washington Oliveto, né? Foi lindo, o trio elétrico lá que a Apple levou, realmente imprimiu lá, né? Essa alegria do brasileiro. E que eu acho o seguinte: o Brasil volta de lá com um desafio, né? Tirar essa pulga atrás da orelha, que vai ficar agora nos seus trabalhos, né? Com essa inteligência artificial, que a gente, lá atrás, não sei se o pessoal vai lembrar, mas a gente tinha um desafio com os fantasmas, tinha uma coisinha, uma má vontade nos júris, né? Com o Brasil, sempre o pessoal ficava com o pé atrás. A gente, com muito trabalho, com muito talento, com muita criatividade, com muita ética, a gente conseguiu, tanto que a gente foi homenageado agora. Então, isso é uma prova de que a gente tinha conseguido superar esse desafio, que eu lembro, eu vivia isso lá atrás, a gente sempre ficava com aquela pezinho atrás com o brasileiro. Agora, pelo que eu estou vendo, com esses problemas que nós tivemos, é um outro desafio que a gente vai ter que superar. E eu acredito, sim, que o Brasil, com a potência que é criativa, a ética que a gente, o caráter do Brasil, a gente vai conseguir superar aí, mas que a gente vem com esse desafio, que eu estou vendo os movimentos agora, que vai ter regras, o mercado já está se movimentando, já está para poder solucionar isso, mas acho que a gente volta para esse desafio, de tirar a pulga atrás da orelha agora nos trabalhos brasileiros. Eu Só. posso. Desculpa, por favor. Pode ir, Papa, diga. Não, por favor, Não, complete. eu ia conectar a tua pergunta original, né, de como o festival ele se renova todos os anos, né? E eu ia contar um insider para vocês, né? E até conectando com o ponto do Felipe, que falou e mencionou sobre o South by Southwest, né? Uma dos debates mais difíceis que eu tive uma vez com o Phil foi que eu insistia que o principal concorrente, isso em 2016, né? Depois 2017, depois 2018, e eu sempre insisti que o South by Southwest era o principal concorrente do Festival de Cannes, né? Num nível global e principalmente no Brasil. E ele se revoltava, porque eu entendo ele, porque ele é aquela pessoa conectada historicamente, 20 anos da vida dele no Festival de Cannes e tal. Então ele falava assim: se você fala que o festival, que o South by Southwest é o concorrente de Cannes, você não entende o que a gente é. E eu falava assim: cara, você não está entendendo o que é o Brasil. Então, assim, você não está entendendo até a questão financeira, entendeu? A questão de orçamento. As companhias, elas têm um único bucket, que você vai lá chegar para onde eu vou, tal. Pô, eu quero ver futuro, inovação, South by. E assim que até começou os festivais de innovation, entertainment, né? Que foram eu fiz lá a primeira parte de startups que não tinha, tal, que a gente fez até uma parceria com Israel, tal, que era tudo muito novo para o festival, né? De Cannes, muito novo, mas era tentando chegar e resguardar que a criatividade ela tem vários elementos que tocam uma amplitude enorme de partícipes, né, do ecossistema de negócios global. E eu insistia que South by era o principal concorrente, né? Vai, Débora.
Muito bom esse seu ponto. Eu quero fazer uma próxima pergunta e começar com a Eli, porque eu acho que, para mim, como profissional, como publicitária, eu acho que um dos maiores insights dessa conversa é o quanto a imprensa brasileira faz parte do que a gente entende como Cannes. Eu acho que eu nunca tinha prestado atenção, Eli, eu achei isso incrível, porque a grande parte do que a gente conhece enquanto mercado de Cannes foi construído pela imprensa. E aí, quando eu digo pela imprensa, pelas associações. Então, tipo, Cannes não é só um festival para os publicitários. Ele foi construído pela essa comunicação brasileira. Eu achei isso incrível, o maior insight que eu tiro daqui. E eu quero começar com você, aproveitando, inclusive, disso que o Papa traz, quero começar a última pergunta que a gente vai ter aqui. Qual é o maior ali, na sua visão, assim, até como quem construiu, assim, representando a sua categoria, como quem construiu a nossa visão sobre esse lugar? Qual é a maior moeda de valor do Brasil para Cannes? Eu fico muito feliz que a gente não tenha. Foi muito esperançosa a mensagem de todos vocês aqui sobre o que a gente aconteceu esse ano. E eu queria entender qual é a maior moeda de valor que você vê do Brasil para o Festival de Cannes para os próximos anos. Obrigada pela pergunta. Assim, rapidamente, né, eu vejo que o festival, o Brasil, né, falando da imprensa, né, a gente acompanha muito isso, né, a evolução do Brasil em Cannes através desse olhar e tal, percorre aqueles corredores. Eu fiz uma reportagem esse ano, até para responder a sua pergunta. Eu fiz uma reportagem esse ano. Por que que o Brasil faz tanto sucesso? Por que que a gente faz sucesso, né? Muita gente fala, é da escassez, a gente tem. Mas se você olhar na ficha técnica dos cases premiados no mundo, sempre tem um brasileiro. O brasileiro está presente na maior parte das fichas técnicas. O Brasil tem esse jeito. E conforme eu conversei com vários publicitários, vários criativos, CMOs ao longo do festival, eu também entendi que as pessoas falam, porque o Brasil tem o jeitinho brasileiro. Mas isso é muito importante também deixar claro que esse jeitinho brasileiro, ele não é um jeitinho brasileiro desqualificado. Não é uma coisa daquela de minoria. É o jeitinho brasileiro, vou lá e faço uma qualquer coisa. Não é isso. O Brasil, ele tem o gingado. O brasileiro criativo, ele tem o gingado. E esse gingado, esse jeitinho brasileiro, não quer dizer que ele é inferior a outro povo ou a outra nacionalidade ou a outro mercado. O Brasil tem potencial. Sim, temos escassez? Temos. Mas é importante também passar essa mensagem para o mundo de que esse jeitinho brasileiro não é aquele jeitinho, eu vou ali, faço qualquer coisa, vou ali, amarro um negocinho ali, vou ali, dou um jeitinho, passo um gato, né? Na expressão mais popular de todas que a gente tem aqui. Então, acho que é importante. Então, falando sobre isso, eu acho que o brasileiro, por sua essência, é o nosso maior ouro, porque a gente é um povo criativo, é um povo engajado. Se você olhar para a música, por exemplo, muitos artistas gostam de se apresentar no Brasil porque a gente engaja. Até na festa do Spotify em Cannes, a gente fez um show lá, eu estava junto, a gente teve uma festa ali, um show na praia do Spotify com várias ativações e os brasileiros fizeram a diferença. No final do evento, uma das assessoras de imprensa de Cannes falou: gente, o brasileiro é sensacional. Então, assim, é o brasileiro? É o brasileiro. São as pessoas que fazem diferença. A gente tem algumas manchas, sim, na história, mas não dá para apagar a história maravilhosa que o Brasil construiu até aqui nesse festival. E é importante deixar claro que esse gingado que a gente tem não é uma coisa de que é uma minoria, é uma coisa qualquer. Sim, temos gingado, sabemos fazer, mesmo na escassez, e esse gingado é muito bom, tanto quanto outros países. Que bom que somos aí 200 milhões, ó. Então ainda há esperança. Ó, gente, a gente está partindo aqui para nós uma conversa com um fórum maravilhoso. Quero dizer para vocês, sintam-se orgulhosos, ninguém arredou o pé. O povo que entrou ficou aqui o tempo todo para vocês verem a relevância do que vocês estão falando, maravilhosos. Antes da gente ir embora, eu vou deixar a última pergunta. Eu vou fazer a junção aqui, então, da pergunta do Léo. O Léo fez aqui uma pergunta sobre conselho mesmo, assim, sobre depois de Cannes vocês enxergam a publicidade, como é que vocês acham que vai ser daqui para frente? E isso foi dois Léo. O Léo Araújo perguntou quais os conselhos vocês dão para quem ainda
está pretendendo ganhar Cannes. Aí o Nóbrega falou como é que vocês enxergam esse futuro. Acho que a gente pode juntar os dois aí, como é que vocês acham que vai ser os próximos anos, e um conselho para quem quer ganhar um leãozinho para a coleção, porque a mamãe adora, a mamãe gosta de leõezinhos. A mãe da gente fica super orgulhosa quando a gente ganha leão, então eles ainda são relevantes para minha mãe. Quem começa? Começa aí, Papa, você que é o nosso Papa de Cannes. Então, eu acho, eu volto, eu acho que o que a Eli falou é tão importante, e eu vivi mesmo, né, como brasileiro, liderando o festival, e eu acho que a maior consciência que nós, como brasileiros, temos que ter é de preservar aquilo que a gente tem de mais especial, né? E que não fique essas, que a gente não permita que essas manchas, né, sombreiem aquilo que a gente tem de mais poderoso, né? Eu mesmo, eu como brasileiro, imagina, eu estava trabalhando num núcleo, né, centro nervoso mundial da criatividade, com principalmente uma empresa britânica, né, e sendo uma empresa britânica, existia uma resistência natural do que é ser brasileiro, né, e do porquê que a gente, com o nosso, o jeitinho, né, mas o jeitinho poderoso, o jeitinho forte, consciente, criativo, transformador, etc., a gente faz as coisas acontecerem, né? E é isso que tem que a gente ter a consciência de preservar e que a gente use agora essa criatividade, quer dizer, histórica, né? E incansável para chegar e ter a consciência que não vão permitir, né? Ter aquela vírgula, né? Não vamos deixar essa vírgula acontecer, jamais, entendeu? Porque o país merece ser refletido com aquilo que tem de mais poderoso, né? Então, para mim, olhando para o futuro, isso é o mais importante como brasileiro, né? Maravilhoso. Crespo, dá aí conselhos. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para frente. De novo, são os aprendizados que vão nos levar para frente. Eu acho que a gente tem essa veia criativa, acho que a gente tem a possibilidade de sempre fazer diferente. Eu acredito que muita gente às vezes enxerga Cannes como algo muito distante, algo muito longe da realidade. E eu acho que não é por aí. Eu acho que uma boa ideia pode levar você até lá. Lógico que muitas das vezes ainda os custos das inscrições para a realidade brasileira acaba distanciando empresas pequenas de lá estarem, né? Às vezes tem ideias geniais nos interiores brasileiros aí, coisas bacanas, ou de agências, de repente, nas grandes metrópoles também, que acabam não indo adiante por conta da dificuldade de se inscrever. Mas a cada dia que passa eu vejo que a ideia ela deve ser colocada como protagonista e que ela pode ser reconhecida. Nesse evento e nos anteriores, a gente viu empresas, de repente, pequenas ou de repente que não estavam no radar dos principais veículos de imprensa e serem agraciadas, presenteadas e com mérito por boas campanhas. Então, acho que é trabalhar duro, acho que é pensar sempre de uma forma, além de trazer lucro para as marcas, pensar de uma maneira social. Acho que as marcas, as empresas, elas têm que cumprir esse papel de trazer benefício para a sociedade, muitas das vezes aí por conta do Estado não cumprir o seu papel, cabe às marcas, de repente, cumprir esse papel ou se fazer, de repente, participante nesse processo, é o que a gente viu em vários Grand Prix, como é, foi dito aqui, mas eu acho que é nunca deixar cair a ideia de que a gente pode ser reconhecido pelo nosso trabalho. Eu cobro isso da minha agência, o Criativos BR, além de um portal de comunicação, é uma agência de publicidade, e eu provoco muito meu time criativo, não sei se tem alguém aqui do time criativo, mas eu digo assim, olha, o Washington Oliveto, ele ganhou o seu primeiro leão em Cannes com 19 anos para uma marca de vaso sanitário, sabe assim? A gente tem aqui pizzaria, a gente tem aqui clientes tão bacanas e etc e tal. Então corram atrás da bola que eu acho que dá. Ah, mas eu não sou o Washington Oliveto, mas você é você. O Washington Oliveto era ele, você é você. E de repente, por que não você pode ser tão bom quanto? Por que é que a gente se joga para baixo? Por que é que a gente acha que de repente o auge da publicidade já passou e tudo que a gente vai fazer agora não pode ser tão bom quanto no passado? Então, eu acho que é sempre a gente se provocar, sair da zona de conforto e pensar que a gente pode fazer bonito. Se a gente olhar grandes cases do passado, se a gente olhar coisas de Eugênio Mohallen, se a gente olhar Serpa, se a gente olhar quantas coisas brilhantes, elas não dependiam necessariamente de tecnologia, elas não dependiam, eram coisas onde morava na ideia. A ideia é que era a grande protagonista. Eu continuo acreditando nisso. A O gente melhor conseguiria ainda está por vir, né? a gente conseguiria pensar em campanhas que foram brilhantes, né?
premiadas como o Check da Volkswagen, o próprio Hitler do Washington, coisas que hoje poderiam sair de uma sala de faculdade, certo? Porque não precisa de um grande estúdio, porque não precisa de uma grande tecnologia. Então, eu sempre acredito na ideia e provoco meu time, provoco meus alunos nas faculdades, de que eles podem sim estar em Cannes no ano que vem, ganhando o seu troféu, sendo reconhecido, e que se não for reconhecido, não tem problema. Se estiver fazendo bem para os seus clientes e bem para a sociedade, já vale bastantão. Muito massa. O melhor sempre há por vir. Outros tempos, outras formas de fazer, outras pessoas fazendo, mas o melhor sempre há por vir. Ale, conta pra gente. Bom, sobre como ganhar um leão em Cannes, acho que o Crespo já definiu. Tem uma boa ideia. Saiba tudo sobre inteligência artificial, ferramentas, tal, 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 mas tira da alma, vai fazer você ganhar um leão é só criatividade, essa coisa que vem de dentro. Agora, em relação ao legado do Brasil, acho que a gente tem que celebrar mesmo esses 5 GPs históricos, né, inéditos, que o Brasil conquistou, e tocar para frente. E como eu falei no outro comentário, acho que com a nossa criatividade, com o nosso talento, com a nossa capacidade, a gente vai superar esses, esses probleminhas que nós tivemos com alguns leões, né, com alguns GPs, tá bom? Ale, quero dizer que foi muito legal ver você aqui sem uma câmera cobrindo seu rosto, entendeu? Foi muito bom ver você falando. Você é uma referência para todos nós, e não só o profissional, você é uma referência de afeto. Não teve uma vez em um evento que você não deu um sorrisão, deu um abraço e fez a gente se Obrigado. sentir acolhido. Então, queria aproveitar aqui para render uma homenagem a um dos maiores profissionais que a gente tem do nosso mercado. Muito, muito carinho por você, viu, Ale? Pô, Obrigada de legal. verdade. Não, e eu falo também do compromisso técnico, porque para quem teve o privilégio de ser retratado pelo Alê, são umas 45, 50 fotos até pegar a ideal, né? Então, assim, não, é mais um ângulo, é mais um ângulo. E vai lá, para uma foto simples, 50 e tantas fotos. Isso é quem leva a sério, né? Tudo que faz. Então, parabéns mesmo. Uma lenda da Perfeccionismo meu. publicidade. Obrigado pelas palavras, pelo carinho. Quero agradecer nossos presídios que estão presentes aí, o Abelhão, Soledad. Muito obrigado para todos e é um prazer ter participado pela primeira vez. Estou tudo travado, eu ainda me superei aqui a todos vocês, esse timaço de Foi feras. maravilhoso, Ale. Beijo para todos vocês. A gente tem muito carinho Muito por você. Está obrigado. Foi lascado. Agora a gente vai inventar mais painel para você participar. Eli, fala muito pra legal. gente, deixa aí um conselho pra gente, quem quer ganhar leão, qual o legado? Ai, gente, olha, eu concordo com tudo que foi dito até agora, né? Mas eu vejo. Tem que tomar cuidado com isso, mas é o poder da narrativa também, né? Então, assim, você tem que ter a ideia boa, óbvio, dar o resultado para os seus clientes, toda aquela parte, mas saber contar a história, né? Não adianta ter a puta sacada, desculpa até o palavrão, mas de repente ali derrapar na contagem da história. Então, tem que tomar muito critério, muito cuidado, com muito critério, né? Também não falar nada demais, né? Nada além do que aconteceu, mas saber contar a história faz toda a diferença também para ganhar leão, Eu, viu? E eu acho que no ano que vem, a gente assim, sabendo com os novos critérios, as novas políticas do festival, né? Que a gente que acho que todo mundo viu, né? Já saiu, a gente já amplamente falou sobre isso. Eu acho que existe grande chance de você olhar para cases de repente que poderiam passar despercebidos, porque a gente começa a colocar todo mundo ali mais nivelado, né? Com os mesmos critérios para todos. eu tô como mediadora, não tô como painelista, mas eu vou fazer uma provocação aqui e vou sair correndo. Narrativa não é sobre você, Alecrim Dourado. Narrativa não é sobre a gente, a narrativa é sobre quem vai ouvir a história. Falei, saí correndo, joguei a bomba. Diz aí, Dilmoca linda. Na verdade, não é sobre o storytelling, é sobre o story making, né? A gente tem visto isso se transformar cada vez mais lá. Eu tenho algumas coisas e vou deixar uma dica que eu acho bem poderosa para quem quer ganhar a Grand Prix. Falei o ano Por passado isso que eu lá em deixei você por Cannes último. e Já tô vou com o meu falar aqui caderninho. de novo sobre Hein, isso. Dilma? Por isso que eu Oi. deixei você por último. Já tô com o meu caderninho aqui. Dá aí, dá a receita.
Tô vendo. Mas eu acho que assim, Cani trouxe uma coisa que é a criatividade no mais alto lugar do nosso ecossistema. E acho que a gente tem que olhar para isso para o ano que vem. O Crespo trouxe isso, o Papa trouxe isso, a Lê trouxe isso, a Elis trouxe isso. Então, esse lugar da criatividade, ele é supremo. Não tem outro lugar mais alto que a criatividade. Mas também Cani esse ano trouxe uma coisa que eu acho muito importante falar, que é sobre o nosso alto poder. O nosso alto poder, o nosso mais alto poder é o poder humano, da inteligência humana. Então, Kant também coloca a inteligência artificial no seu devido lugar, se a gente olhar as discussões, que é como um meio, né? Então ele está ali e ele vai transitar exatamente ali como um meio e não como um demandante, como em outros anos a gente viu. Então eu acho que há o equilíbrio dessas duas coisas. Para o ano que vem, o que eu acho é que assim, ó, 70% dos cases que ganharam Grand Prix esse ano foram sobre isso, sobre o papel das marcas na sociedade e sobre novos negócios criados por criatividade de agências a partir deste lugar. Então, quando a gente olha isso, não tem como eu deixar de falar do Business Model Regeneration, que é uma matriz que a gente criou, que vem em cima da matriz do Canvas, né? Então, o Business Model Regeneration vem a partir deste lugar com uma lente ESG, que é a de lucrar e regenerar ao mesmo tempo. Então, quando você coloca o Grand Prix dentro desta matriz, e ela vai acendendo, gente, acendeu mais que quatro, quase que todos os Grand Prix acendem mais que quatro blocos dessa matriz. Então, acaba utilizando o Business Model Regeneration para olhar no seu case se você está contemplando tudo. Porque vem criatividade, vem propósito de valor, vem o ROI, vem o ROF. Para quem não sabe o que é o ROF, é o Return on Future, que é o impacto que aquilo traz. Então, assim, essa matriz, ela acende, e quanto mais ela acende, mais Grand Prix o case ganha. É impressionante. O ano passado a gente falou sobre isso lá em Cannes, a gente continua falando esse ano. Os nossos estudos desse grupo ESG para já vêm neste lugar. E isso é muito interessante. Então, se você quer entender se o seu case pode ter uma chance assim de ganhar um Grand Prix em Cannes, aplica a matriz que vai. Então, essa é a dica que eu deixo. E uma das coisas que apontou muito para mim em Cannes foi sobre as experiências de marca e quanto isso daqui para frente passou a ser, né, o lugar comum para todas as marcas na construção das suas comunidades, até porque a hiperfragmentação e segmentação também apareceu muito forte em Cannes. Então, eu acho que a gente tem vários lugares para olhar, mas quando eu vejo 70% dos cases apontar para esse lugar, a gente não pode dizer que o Brasil, na sua participação, também não apontou para esse lugar ESG, olhando a governança. Então, eu acho que a gente tem a chance de entender este lugar por esse olhar da governança, do que cada agência vai permitir ou não daqui para o futuro e para onde aponta isso. Para onde aponta isso, eu não sei, minha querida, mas todo o meu amor aponta para essa mulher maravilhosa. Desculpa, tá, gente? Ela é nossa conselheira. Você tem Dilma como conselheira? Desculpa, mas a APP tem. Ó, ô Gramacho, Andressa Camacho, você é antenada, porque a nossa próxima conversa será sobre tendências. Então, não acho que a gente não viu a sua pergunta aqui, não, tá? A gente só guardou ela. Mari já anotou aí, porque a gente vai falar sobre tendências também. Queria aproveitar que eu estou falando de Mari e deixar um beijo gigantesco para a nossa dona do mundo da comunicação aqui na APP. Mari, você foi maravilhosa. Obrigada por esse fórum incrível. A gente vai embora porque a gente tem que trabalhar, né? Não, galera, a gente tem boletos para pagar, mas a gente volta. Eu adorei essa conversa, não posso descrever aqui o tamanho da honra que é conversar com todos vocês. A APP é essa casa aberta para a gente ter conversas interessantes e provocadoras. E é isso. Um beijo, até o nosso próximo papo.
Dé, posso fazer um Diga, Lê. agradecimento? Vai rapidinho. Deve. Agradecimentos são bem-vindos. Agradecer de coração a Mariana Cruz, que ela é a culpada do estar aqui. Ela não me convidou, ela intimou a estar aqui. Então, um beijo para você, Mari. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, gente. Um beijo a todos. E agradecer. Beijo, Beijo, chefe. Obrigado, viu? obrigada. Mari é nossa chefe. Beijo, chefe. Foi Por incrível. nada. Até a próxima. Gente, Obrigado. obrigada pelo convite. Até a Tchau, próxima. gente. Beijo. Obrigada, Gente, foi uma Fernanda. Obrigada, honra. Silvia. Obrigada. Que delícia trocar aqui. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.